Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do 4º e 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é Aprendendo sobre Mapas. Você aí, quando está estudando, pesquisando, já observou que existem mapas nos nossos livros? Aqui na nossa aula a gente está sempre verificando um pouco sobre eles, né? Mas quais são os tipos de mapa que podem existir? Quais são os itens principais que a gente precisa observar em um mapa para poder identificar e entender o que é que ele quer passar para a gente? É isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Então, fica ligadinho para sair daqui craque em leitura de mapa. E antes de começar, vamos relembrar o nosso último desafio da aula de Geografia? Eu pedi que você fizesse alguns desenhos que mostrassem causas e consequências da poluição nos rios. Na nossa última aula a gente viu um pouco que, infelizmente, existem vários fatores, várias causas que estão fazendo com que os nossos rios acabem ou fiquem inapropriados tanto para a vida de animais como para o uso humano. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Primeiro, são as fábricas, as indústrias que cada vez mais estão despejando seus dejetos nos rios. Temos também as casas, né, que não estão com o sistema de saneamento, de esgoto adequado, que também lança toda a sua sujeira no rio, entre outros milhões de fatores. Mas o que é que nós podemos fazer? Cada um fazer a sua parte, né? Jogar o lixo no lixeiro, cuidar mais quando for à praia, quando for pescar, não poluir aquele rio, porque se cada pessoa fizer a sua parte, não vamos ter nada poluído por aí, né? Então, a mudança começa a partir da gente, tá bem? Vamos para o nosso tema de hoje. Essa aula vai ter duas partes. Na parte de hoje, vamos conhecer um pouco sobre os mapas e na outra parte, vamos conhecer um pouco sobre gráficos, tá bom? E eles são recursos que são bastante importantes para o estudo, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a área de conhecimento, não só de geografia, pois os mapas eles trazem informações sobre população, sobre relevo, entre diversas outras. Antigamente, para poder elaborar um mapa tinha que ser à mão, tinha que ser feita com desenhos. Hoje em dia já temos aí a tecnologia, então já conseguem ser feitos mapas com mais precisão. Mas tinha o cartográfico, o geógrafo que estudava sobre tudo isso para que as pessoas pudessem ter mapas e entender um pouco mais sobre o local onde a gente vive. E enquanto os mapas trazem dados especializados e que descrevem ou caracterizam uma determinada porção da superfície terrestre, os gráficos são representações de informações quantitativas. Então, na aula de hoje, vamos entender um pouco sobre esses dados que vão caracterizar o espaço em que a gente vive e vão descrever também o nosso país e até determinadas regiões e quem sabe o mundo também, né? Pois existem mapas de diversos locais. Mas o que são mapas? Os mapas são feitos por inúmeros profissionais, geógrafos, cartógrafos, engenheiros cartográficos. E os mapas, eles são utilizados por trabalhadores de áreas variadas e estão presentes também no nosso cotidiano. E você observa aí na fotografia o mapa mundi, que é o mapa que representa o mundo. Sempre que você for observar um mapa mundi, ele vai estar assim, como se fosse aberto. Mas, se a gente tivesse aqui um globo terrestre, era como se fizéssemos um círculo com todas essas informações, tá? E a gente consegue identificar
nome dos oceanos, nome de países, entre várias outras informações. Usamos o mapa não só para estudar geografia, para estudar história, mas se você por um acaso for fazer uma viagem ou até mesmo fazer uma viagem com carro de aplicativo, vai ter um mapa para que as pessoas possam se guiar e conseguir chegar ao seu local de destino com mais precisão. E por que é tão importante assim a gente conhecer sobre mapa? Bem, nos mapas nós vamos ter planejamentos que vão ajudar a gestão pública, que permite que a gente possa entender um pouco da evolução, de como cada localidade cresceu, como ela foi modificada. Por exemplo, a gente pode entender, existem diversos mapas, mas tem uns que mostram que antigamente os países eram mais juntos, que atualmente estão mais separados. A gente consegue ver, um exemplo, a distância. Se eu estou no Brasil, onde será que fica o Canadá, por exemplo? Quantos quilômetros e quilômetros de distância fica um país do outro? Ou então, quais são os outros países que ficam mais perto do Brasil? A gente só pode entender isso observando o mapa. E hoje em dia existem até os satélites, né, que facilitam ainda mais o estudo sobre os mapas. Você consegue, em tempo real, acessando a internet, conseguir observar a sua rua, a sua cidade, até outros países também. Então, se você, por um acaso, tenha curiosidade de entender um pouco como são as ruas da China, você pode navegar pelo mapa e verificar um pouco como é o clima, como são as casas desses locais. Antigamente a gente não podia fazer essa pesquisa, porque como eu falei para vocês, tudo era apenas desenhado, né? Mas hoje em dia já temos aí a tecnologia ao nosso favor. Agora vamos conhecer um pouco quais são os tipos de mapas. Existem diversos tipos. Quais são eles? O mais comum é o mapa temático, que existe também o mapa físico, como vocês observam aí na fotografia. E ele reúne algumas informações que ficam na superfície. Por exemplo, sobre a hidrografia, geomorfologia, os biomas. Esse mapa aqui, é o mapa físico do Brasil. Mostra um pouco dos biomas que existem, Planalto, Planalto Central, o Cerrado. E temos aí cada cor representando uma característica, uma informação desse mapa. Outro exemplo de mapa temático é o mapa político, que ele vai representar a delimitação das fronteiras territoriais entre municípios, entre estados e entre países também. Na maioria dos casos vai também trazer a capital de cada um desses estados, tá? E aqui nós temos o mapa político do Brasil. Cada região está sendo representada por uma cor e cada estado também está com a sua capital. A gente consegue observar qual é a distância, quem é que fica mais perto de Pernambuco, quem está mais distante. Onde é que fica o estado de São Paulo, por exemplo? Dá para você explorar bastante o mapa, conhecer o nome das capitais de cada um desses estados, né? E tem também os mapas econômicos, que ele vai mostrar um pouco das diferentes atividades econômicas que são realizadas em cada um desses locais. E ele pode trazer um pouco sobre o produto interno bruto de cada território, pode mostrar também a distribuição espacial da população. Temos aqui o mapa mundi, comparando aí o produto interno bruto entre os países. E a gente observa aqui, tem várias bolinhas, né? Bolinhas menores são números menores, menos de 100, e quanto maior, quer dizer que aquele país está com o total do produto bem maior. Então serve para que você, ao olhar rapidamente para o mapa, você consiga identificar bem essa informação, quais são os que estão com números menores, quais são os que possuem um número mais elevado.
E os mapas demográficos, que vai retratar um pouco sobre a distribuição da população em um determinado local. Então, nesse caso aqui do Brasil, foi uma pesquisa que foi feita em 2010, tá bem? Ele mostra a densidade demográfica, quais são os lugares que tem mais pessoas. E de acordo aqui com a legenda, ó, os estados que estão com cores amarelas quer dizer que tem uma população menor. Já os estados com cores mais escuras, como o roxo, o lilás, representam que tem a maior concentração de pessoas. Que aqui, como a gente observa, nós temos região Nordeste, região Sul, com um número maior de pessoas que vivem nesses locais. Mais um exemplo de mapa temático são os mapas históricos, que nesse caso vai representar um pouco da história, do passado histórico do nosso país, como por exemplo, o mapa das capitanias hereditárias, que é o que você está observando aí na tela. Temos mapas que representam como era o Brasil, a Terra Brasilis, como era chamado antigamente, e nesses mapas históricos, eles costumavam fazer desenhos, por exemplo, no mapa do Terra Brasilis vai ter os índios, os povos indígenas colhendo pau-brasil. Vai ter as caravelas chegando, porque retrata um pouco de como foi esse período, de como era a história. Pode trazer um pouco também das atividades e das características animais que existiam nesse período, a vegetação também, ok? Temos o mapa topográfico. Esse tipo de mapa vai representar o relevo de uma determinada área. Cada nível vai ser representado por uma altura diferente, uma curva diferente. Quanto maior a proximidade das linhas, mais íngreme é o relevo. E a distância vai ser indicada por áreas menos acidentadas, de relevo menor. E temos aqui um conjunto de curvas de nível que representa o relevo de um determinado local. Possa ser que essa parte topográfica fique um pouco confusa aí para vocês, mas não se preocupe, porque é um assunto que vocês vão ver em vários outros anos de estudos. O importante agora é que você possa identificar quais são os diversos tipos de mapas que existem, tá bem? Temos também o mapa estilizado. Nesse mapa, eles fazem como se fosse uma alteração em um mapa tradicional, para que, por meio de símbolos e cores, eles possam observar a variação que existe. De uma forma simples falando, a gente tem aqui o mapa mundi. E nesse mapa, ele quis mostrar um pouco da população total. Então, é como se eles tivessem colocado o país que tem a população maior, ele ficou em tamanho maior. Então, quando a gente observa, representado também por uma cor mais escura, houve uma alteração nesse mapa. Que a gente viu no começo da aula, o mapa mundi, ele não tinha esse formato, né? Porque fizeram aí essa alteração para que, quando você observasse, o mapa que traz o maior número populacional ficasse também de uma forma maior. Então, por isso que ele é estilizado. Ele foi modificado para melhor entendimento de quem for fazer a leitura desse mapa. Agora, quais são os pontos principais que a gente precisa observar para fazer a leitura de um mapa? Os elementos dos mapas são aqueles itens essenciais que não podem deixar de fora, tá? Então, eu trouxe aqui um mapa para que a gente possa identificar esses elementos. Primeiro, vamos ter o título do mapa. O título, como você pode observar, ele sempre vai ficar na parte de cima do mapa e vai trazer a informação principal sobre o que é que esse mapa está retratando. Esse mapa vai estar falando sobre o quê? Nesse caso aqui, é sobre os biomas brasileiros. Outro elemento extremamente importante é a legenda. A legenda vai trazer, se for no caso das cores, como está aqui, né? O que é que cada cor está representando. Se for no caso de símbolos, o que cada símbolo daquele está mostrando
Aqui, cada bioma foi representado de uma cor. Amazônia com verde escuro, Mata Atlântica um verde mais claro, o Cerrado mais como se fosse um amarelo mais forte, Pantanal na cor roxa, a Caatinga de laranja, Pampa de amarelo e de vermelho, uns traços vermelhos, as áreas desmatadas. Se por um acaso a gente fosse observar esse mapa sem essa legenda, a gente ia olhar para o mapa e ficar sem entender por que tem essas cores, o que é que esse mapa quer mostrar para a gente. Então, sempre que você observar um mapa, fique atento à legenda, porque a legenda vai estar mostrando o que cada símbolo ou cor vai estar representando. Outro item é a escala. Ela vai mostrar em quantos teve que fazer essa diferença. Por exemplo, a gente sabe que se eu for andar de Pernambuco para Alagoas, eu não vou dar um passo e chegar no outro estado, né? Existe um quilômetro que foi alterado, então a escala vai mostrar em quanto esse mapa teve que ser reduzido para que a gente possa ter tudo aí bem pertinho do outro. Temos também a orientação, que pode ser representada pela rosa dos ventos ou por uma seta, mas que geralmente vai apontar sempre para o norte. E também temos a projeção cartográfica, que é como se fossem essas linhas, esses declínios que vocês estão vendo aí, ok? Agora vamos entender um pouco dos símbolos. Além de todos esses elementos que a gente viu, também existem alguns símbolos que aparecem nos mapas. Os símbolos pontuais geralmente vai determinar um local, um estabelecimento. Por exemplo, um aeroporto vai vir pelo símbolo de um avião. Um restaurante pode usar um símbolo de um prato, de uma colher. Temos o símbolo linear, que o mais importante para ele é o comprimento do que a largura. Por exemplo, ele quer retratar por onde existe uma linha ferroviária, então vai ter aquele símbolo que represente que por ali tem uma linha ferroviária, ou um curso de um rio também. Às vezes no mapa a gente vê uma linha bem fininha, mas na representação original vai ser um espaço bem maior, não vai ser apenas uma linha de rio que a gente vai encontrar. E temos também os símbolos zonais, que vai representar fenômenos com distribuição superficial, por meio de cores, de padrões. E aí, a depender do que o mapa vai querer passar de informação, esse símbolo zonal vai mudar como se fosse a sua textura, o seu desenho, tá bem? Então existem diversos tipos de mapas, cada mapa com o seu significado, mas devemos sempre observar os elementos principais de cada um deles. Agora um resumo para vocês. O mapa vai representar a superfície terrestre ou parte dela em uma escala mais reduzida, e elas são importantes para a nossa localização, deslocamento, para calcular a distância de um lugar para o outro. Eles podem ser temáticos, né? Políticos, físicos, demográficos, econômicos, topográficos ou estilizados. E a sua leitura é feita pela identificação dos elementos: título, legenda, orientação, escala e projeção cartográfica, e também pela interpretação dos seus símbolos, certo? E o nosso desafio de hoje está muito simples e muito fácil. Você vai desenhar um mapa que representa o estado de Pernambuco. É um mapa bem simples de se fazer. Faz uma pesquisa na internet ou então pega aí o seu livro de geografia, o seu livro de história e dá uma observada no formato que o nosso estado possui. E representa aí esse mapa, tá certo? Na próxima aula eu vou cobrar esse desafio de você. Um grande beijo e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!